meus amados irmãos, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o evangelista Márcio Ramiro, do canal Unção e Graça para Todos. Pois bem, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar o seu joinha, visualizando nossos vídeos, ativando o sininho para receber todas as nossas notificações e postagens e os nossos vídeos. Nós, nesta feita, estaremos tratando sobre a lição de número 7 do dia 16 de fevereiro de 2020, que tem como título a queda do ser humano. O nosso texto áureo, ele se encontra em Romanos, capítulo número 5, versículo número 12, qual a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é o 6º livro da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, aliás. Do Novo Testamento, ele é o 6º livro, que fica após o livro dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Dr. Lucas. E diz-nos assim a palavra do Senhor, referente ao texto áureo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Logo entendemos aqui, dentro da conotação do texto áureo, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que um homem, por causa do homem, entrou o pecado no mundo, no mundo físico, no mundo no sentido ser humano, sociedade, raça humana, povos, tribos, línguas e nações, E pelo pecado também entrou a morte. O homem teve uma sentença da justiça de Deus, que agora ele teria como um ato punitivo de Deus a morte, tanto para Adão, para Eva e para todos aqueles que nascessem, depois de Adão. Todos os homens traz essa sentença punitiva, julgativa de Deus para o corpo, que é a morte física, a morte espiritual, que é a morte pelo pecado, que essa morte espiritual ela pode ser temporária, porque dentro do período da existência da vida humana, enquanto o homem tiver vida, tem esperança, crendo no poder da palavra, que, como disse Paulo, crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aceitando a Cristo como seu único Salvador, da sua vida, da sua alma, o recebendo, como fez Zaqueu, como está escrito lá no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo, salve a memória, versículo de número 12, e todo aquele que creu no seu nome e o recebeu, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus, onde aí tem a adoção, onde aí também tem salvação, e é o único meio que o homem pode se livrar dessa segunda morte, a morte espiritual. Permita-me, dentro de uma linha de pensamento, dizer que existe uma terceira morte. E que morte é essa, evangelista Márcio Ramiro? Porque só conhecemos duas mortes, a morte física e a morte espiritual. É a morte eterna, onde há um afastamento total, completo, absoluto, sem retorno à comunhão
e a convivência com Deus. Isso acontece quando o ser humano morre, chega ao final da existência da vida, sem aceitar a Cristo como Salvador, sem ter reconhecimento do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, sem reconhecer a grandeza, a sublimidade do grande amor de Deus, em que, como diz no Evangelho que segundo escreveu São João, no capítulo 3, versos 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus amados, dentro de uma linha de pensamento e com algumas referências dentro da Bíblia, eu posso dizer que existe a terceira morte, a morte eterna, afastamento total, onde o homem não gozará da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, e o homem não tem mais oportunidade de salvar a sua alma, crendo em Cristo Jesus e reconhecendo a grandeza, a sublimidade e a excelência do amor incondicional de Deus para com o ser humano. O nosso textuário diz o seguinte, a verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte em Cristo. Porém, temos o reino e a vida eterna. O homem não apenas pecando contra Deus, ele perdeu o domínio da criação, sobre a criação. E também não se tornou apenas vulnerável à morte. Ele perdeu o contato com Deus, a comunicação com Deus, a comunhão com Deus, né? Ele maculou, né? Denigriu a imagem e a semelhança de Deus na vida dele, e isso foi a semelhança e a imagem de Deus, foi o que o inimigo da alma do homem, vendo Deus criar um boneco, o ser humano, do pó da terra, soprando-lhe em suas narinas, dando fôlego de vida, deu a este homem e a esta mulher algo que, quando ele era um querubim ungido, chamado Lúcifer, anjo da alva, e com toda a pungência de glória e de diferencial dentre os demais querubins, arcanjos, serafins e anjos que tinha no céu, como ser o único querubim ungido, andar no meio das pedras afogueadas do trono de Deus, ter liberdade a qualquer momento de estar diante de Deus no seu trono, de, no seu movimento do seu corpo, sair sons de instrumento que alegrava o coração de Deus, de descer ao jardim, porque o jardim no Éden já existia o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal, já existia e estava em desenvolvimento, estava na sua desenvoltura. Lá em Ezequiel, capítulo 28, você encontra o que eu estou fazendo menção, que ele descia ao jardim. E lá também tem um nome, um título dado a Lúcifer como aferidor. E esse nome aferidor quer dizer supervisor, aquele que faz supervisão, ou uma supervisão, ou supervisiona algo. E era isso que Lúcifer fazia, descia ao jardim para supervisionar como estava
a desenvoltura do jardim no reino mineral, vegetal e animal, porque o reino humano não tinha sido ainda criado por Deus. Pois bem, e ele vendo que Adão e Eva recebeu a semelhança e a imagem de Deus, algo que ele não tinha recebido, e ele agora, não Lúcifer, já tinha perdido seu lugar de origem, o céu, tinha perdido essa qualidade de aferidor, supervisionar o jardim de Deus, tinha perdido, né, a liberdade de estar diante do trono de Deus, tinha perdido o privilégio de ser um anjo que, quando movia-se, saía som que alegrava o coração de Deus, perdendo tudo, sendo desclassificado de anjo de luz para o anjo das trevas, do anjo do bem para o anjo do mal, né? Expulso do céu. Agora ele vendo a criação desse ser humano e Deus dando-lhe a imagem e a semelhança, ele cria o intento dentro de si de usurpar, roubar, tirar, subtrair do homem esse diferencial, essa coisa tão sublime e importante no ser humano, que é trazer em si a semelhança e a imagem do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santíssimo, do Deus Soberano, do Deus vivo, Criador de todas as coisas. E ele intenta, e infelizmente consegue enganar a Eva. Eva não tinha prestado tanta atenção naquilo que Deus falara, como advertência, como cuidado que eles tivessem, né? Nós vamos ver aqui na leitura bíblica que ela traz um aumentativo daquilo que Deus falou para o homem e para a mulher sobre as árvores do jardim e alguns pré-requisitos ali falados por ela que Deus não falou. Então, ela não guardou a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não deu a devida valiosidade àquilo que Deus falara para eles. Vamos à nossa leitura em classe, leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo de número 3, versículo de 1 a 7, que diz-nos assim: Ora, a serpente era mais astuta do que todos os alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O objetivo da lição é conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Os objetivos específicos são, primeiro, relacionar o livre-arbítrio com
a soberania divina. Segundo, apresentar a queda como um evento histórico e literal. Terceiro, pontuar as consequências da queda de Adão. Esta lição divide-se em 3 tópicos, que o primeiro tópico é o livre-árbitro do ser humano. Segundo tópico, as consequências da queda de Adão. Segundo tópico, a queda, um evento histórico e literal. Terceiro tópico e último, as consequências da queda de Adão. Então, logo nós vimos aqui, no nosso primeiro tópico, que vai dividir-se em 3 subtópicos, o tema a ser discutido, o livre-arbítrio do ser humano. Pois bem, o livre-arbítrio é o desejo, não o desejo, mas a capacidade dada por Deus ao homem de escolher, de decidir aquilo que quer, aquilo que vai seguir, o caminho que vai andar, a porta que vai entrar, o seu destino para a sua eternidade. Obedecer às leis de Deus, não obedecer, guardar a aliança, quebrar a aliança, obedecer às ordenanças divinas ou desobedecer, fazer o que é agradável a Deus ou não fazer. Isso traz uma linguagem explicativa do que é o livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano, com restrições, pois mesmo o homem tendo livre-arbítrio, nós vamos ver na lição que existe um Deus soberano acima da sua criatura, que supervisiona e pune ou abençoa segundo as decisões do livre-arbítrio do homem. O homem não tem livre-arbítrio para fazer o que bem quer, o que deseja fazer, e porque tem livre-arbítrio ficará impune ou sem as consequências errôneas, fatal de suas escolhas. A vida do ser humano, ela é criada, ela é feita de decisões. Então temos que ter o cuidado em entender que o livre-arbítrio não dá-nos direito total, absoluto de fazermos aquilo que nós queremos e que não haverá uma cobrança, uma punição, uma fiscalização, supervisionar de Deus, o Deus soberano. E uma coisa também que eu não entendo muito é que alguns teólogos, pastores, estudiosos da palavra de Deus, mestres, doutores, pregadores, que dizem que Adão tinha o livre-arbítrio para escolher. Sinceramente falando, me permita trazer uma linha de pensamento, eu creio que Adão não foi criado já com este dispositivo chamado livre-arbítrio. Mas por que, evangelista Márcio, Adão não foi criado com esse livre-arbítrio? Primeiro, o homem foi criado na dispensação da inocência. Dispensação da inocência quer dizer que o homem era um ser inocente, não tinha nada danoso, nada destrutivo, nada malicioso, nada pecaminoso em si. Não havia nada destrutivo. O pecado não existia em Adão, nem Eva.
Ele foi criado na dispensação da inocência. Um ser totalmente inocente, puro, mente pura, coração puro, alma pura, espírito puro, ações puras. E Deus aparecia, se encontrava com o homem, toda ao fim da tarde, para o instruir, para formar, para o ensinar ao homem. Eu creio que esse livre-árbitro, ele foi existente ao homem chamado Adão e Eva, e depois a todos os homens depois da queda. Porque aí o homem passou a ter conhecimento do bem e do mal, do que é bom, do que é ruim, do que é construtivo e do que é destrutivo, do que traz a comunhão com Deus e o do que quebra esta comunhão com Deus. Salve minha memória, a primeira expressão bíblica de Deus ao homem para fazer ele escolher está em Deuteronômio, capítulo 28, salve a memória. Os irmãos confiram aí, que diz que Deus dizendo a Moisés e a todo o povo que estava pondo diante dele a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se eles seguissem a sua lei, obedecessem seu estatuto, seriam abençoados. Se eles não ouvissem a voz de Deus, não desse crédito, não obedecesse, não fizesse da forma que Deus mandou, seria amaldiçoado. Também perderiam a vida e viria a morte. Pois bem, vamos ver aqui sobre o livre-arbítrio, que diz assim na Bíblia Sagrada, aonde eles dizem que Adão tinha um livre-arbítrio, que é no capítulo 2, versículo 16 e o 17, que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Confesso aos irmãos que, estudando, meditando nesses dois versículos do capítulo 2 do livro do Gênesis, que começa o verso 16, dizendo, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Eu não vejo aqui uma liberdade. Olha, Adão, tem as árvores X, tem jaqueira, tem mangueira, tem pé de maçã, tem pé de pera, tem melancia, tem uvas, tem morangos, tem isso, tem aquilo. Dessas frutas aí vocês podem comer. Podem comer, certo? Se você escolher comer dessas, vai fazer bem para vocês. E se você escolher comer dessa árvore aqui, que é o conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Não existe essa conversação de Deus para com o homem, dando-lhe a ele uma escolha. O que eu vejo e entendo dentro dos acordes bíblicos destes dois versículos são ordem divina, uma ordem com uma liberdade de comer de todas as árvores do jardim. E uma ordem de Deus, uma ordenança com uma advertência: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois vocês vão morrer. Mas dizer que aí existe uma escolha, não, existe duas ordens. Agora entenda, para melhor entender.
Como Jesus ele tratou a história dos dois caminhos. Ele disse que existe um caminho estreito da porta apertada. Aliás, o caminho apertado da porta estreita que conduz o homem à salvação, à vida eterna. E que existe também um caminho espaçoso da porta larga, que são muitos que entram por ela. Mas Jesus não disse: olha, eu ordeno a vocês que entrem pelo caminho estreito da porta apertada, porque este é o caminho que vai para a vida eterna. E eu digo a vocês que não andem no caminho largo da porta espaçosa, porque esse é o caminho da perdição. Então, Jesus não trouxe ali uma ordenança. Ele mostrou, disse, existe dois caminhos. Agora vocês é que tem que escolher o caminho que vocês devem andar. E a porta que você vai querer entrar. Como ali não tem faça isso e não faça aquilo, então não existe. Aí ali existe sim um direito de escolha, um direito, um meio do homem escolher. Mas quando existe a palavra não, existe a proibição, uma ordem, certo, de proibição divina para o homem não comer. E outra ordenança liberativa para o homem comer. Então, no verso 16, 17, 16 há uma ordenança liberativa para comer de todas as árvores do jardim. No versículo 17, uma ordenança com uma advertência: não coma, se comer morre. Mas livre hábito, me desculpe, os ouvintes, aos pastores que defendem essa linha de pensamento, essa tese de livre árbitro para Adão, na dispensação da inocência, antes da queda, perdoe-me, mas eu não defendo esta linha de pensamento e não creio nesta linha de pensamento do livre árbitro para o homem, na dispensação da inocência e antes da queda. Até porque, observa aí no primeiro subtópico, o livre hábito é um dom que recebemos de Deus através do qual podemos ter desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Então, se esse dom dado por Deus aos homens de forma desimpedida para uma escolha entre o bem e o mal, então por que Deus disse não? Se disse não, é porque existia um impedimento e não um desimpedimento. Existia um impedimento, uma ordenança de Deus que tinha que ser cumprida e guardada pelo homem. Aí vem a citação de livros e versículos. Deuteronômio 28, verso 1, Josué 24, 15, 1 Reis 18, 21 e Carta aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 7. E por que não tem Gênesis aqui, capítulo 2, versículo 16 e 17, para alicerçar, apoiar, trazer uma sustentação a esta doutrina, esta linha de pensamento, a este ponto falado, ensinado, que no jardim o homem, na dispensação da inocência, antes de sua queda, tinha o livre arbítrio, o direito de forma desimpedida de escolher aquilo que ele queria.
E se Deus disse, não comereis, como é que existe um desimpedimento para o homem escolher? Eu vejo ali, se vocês vão observarem, uma ordem divina, uma ordem, determinação divina, e não um direito de escolha. Segundo tópico, a soberania divina. É o direito absoluto, irrestritivo, inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Livro do Êxodo 9, 29, Deuteronômio 10, 14, Salmo 135, versos de número 6. Portanto, o Senhor age como lhe aprove. Em suas mãos somos barro, e ele o soberano oleiro. Jeremias 18, verso 6. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Romanos 9, 20. Ele é Deus e Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirano, porquanto todas as nações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça, sabedoria. O que ele faz agora só veremos a compreender mais à frente, como está escrito lá em João 3, 13, verso 7. Descansemos, pois, na vontade divina. Salmo 37, versículo 5. A soberania divina, ela está acima do livre-arbítrio do homem. Como assim? Porque todos os atos dentro do livre-arbítrio que o homem tem, ele faz a sua escolha, tudo que ele fizer, as suas escolhas erradas, que são desconforme à vontade de Deus, Deus, com seu ato soberano, vai julgar, vai punir e terá as consequências das escolhas que transgrediram a vontade de Deus, transgrediram, feriram a santidade de Deus, porque pecar é ferir a santidade, é transgredir a vontade de Deus, a lei de Deus, o estatuto de Deus, os mandamentos de Deus. Pois bem, terceiro subtópico, a responsabilidade humana. Então, todo ser humano, irmãos, mesmo Deus dando livre arbítrio, direito de escolha para ele não pode viver uma vida achando que Deus deu livre arbítrio a ele, que ele não vai ser responsabilizado por aquilo que ele decidiu na sua vida. A vida de um ser humano, ela é formada dentro das suas decisões. Quando Jesus revelou, apontou, trouxe à tona aos homens ali, que estavam os discípulos, os povos ali, junto dele para ouvir os seus aconselhamentos, ouvir a sua palavra, ouvir o seu ensinamento, ele disse, há dois caminhos. Um caminho apertado e uma porta estreita que conduz o homem à vida eterna. Mas também existe um caminho espaçoso da porta larga, que muitos entram por ela, mas conduz à perdição eterna. Então, ali estava, e ali está, o livre-arbítrio para o homem escolher agora entre duas portas, dois caminhos. E segundo a sua escolha, ele será responsabilizado pela atitude de escolher ou a porta para a salvação, ou a porta e o caminho que levará ele para o inferno, para a punição eterna, para a perdição. Pois bem, vamos adentrar agora no nosso segundo tópico, que vem falando-nos, o tema do segundo tópico, a queda
da humanidade, um evento histórico e literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre hábito humano e a soberania divina. Nesse episódio, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Pois bem, mas já deixei a minha posição sobre essa questão do livre-arbítrio para Adão e para Eva. Não concordo, não dou sustentação dentro dos acordos bíblicos. E dentro da fala do próprio articulista, quando falou aqui no primeiro subtópico sobre o livre-arbítrio, que é um dom que recebemos de Deus através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal, e falei sobre os livros, capítulos e versículos apontados ali, Deuteronômio, Josué e outros livros. E por que ele não se apontou, não se colocou ali Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17? Pois bem, a queda, um evento histórico e literal. A possibilidade da queda é o primeiro subtópico. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor, concernente à árvore da ciência do bem e do mal, era bastante clara. Gênesis 2, versos 16 e 17. Se eles optassem, eu não vejo essa palavra optasse aqui, eu acho que é um agravo ao que está escrito no capítulo 2, versículos 16 e 17. Mas está escrito aqui, eu estou apenas falando, mas não concordo. Optasse por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato, a morte espiritual e a segunda morte física. A realidade da tentação. Ao ser tentado pela serpente, Eva deixou-se ser enganada pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás, a possibilidade de o homem vir a ser um Deus. Gênesis 3, versículo 1 a 6, Gênesis 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. 1 Timóteo 2,14. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo, né? E uma coisa, irmão, que eu falei no começo sobre a questão de Eva não ter guardado aquilo que Deus falou. Deus não falou para Eva, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Esse acréscimo aqui, nem nele tocareis, é um acréscimo que Eva fez porque ela ouviu, mas não guardou no seu coração a palavra de Deus. Foi aí que o diabo encontrou um meio de aplicar o veneno da rebelião e da ganância. Veja o versículo 4 do capítulo 3. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e não aguardamos para não pecar contra Deus, abre-se uma legalidade para que o diabo venha aplicar a sua erva daninha, o seu veneno. Foi isso que aconteceu com Eva. O diabo fez uma pergunta, ela respondeu de forma incorreta, trazendo um acréscimo, onde a Bíblia ela adverte que não se pode
nem acrescentar e nem diminuir as palavras do livro da lei do nosso Deus, porque senão este que aumenta ou que diminui é digno dos flagelos contido na Bíblia Sagrada. E ela deu aqui um aumentativo àquilo que Deus falou, um acréscimo. Nem nele tocareis, para que não morrais. Né? Então, é o que Paulo diz. Não dê lugar ao diabo, mas manda a gente resistir. Da mesma forma aconteceu com Jesus, com o segundo Adão. Só que aí o diabo quebrou a cara com o segundo Adão. No capítulo 4 do Evangelho de Cristo, que segundo escreveu São Mateus, onde está ali na narrativa do Monte da Tentação, onde Jesus, com 40 dias, 40 noites, jejuando, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo ele veio de forma sutil, de forma estratégica, também com pergunta e com indagações. Disse: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Aí Jesus homem, o homem, não foi Jesus no seu 100% Deus, porque ninguém pode tentar a Deus e Deus não tenta a ninguém. Pois Jesus é a natureza humana. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus, na natureza humana, nós vimos que com 12 anos ele dava aula aos mestres na sinagoga. Deu uma lavagem de ensinamento naqueles mestres daquela época, com 12 anos de idade. Então ele era um praticante da palavra. Ele guardava a palavra no seu coração. O Jesus, na natureza humana, guardava no seu coração. Aí ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Recitando Deuteronômio do capítulo número 11. Depois vem a segunda tentação. O diabo conduz a Jesus a um pináculo mais alto do templo, uma torre, e diz: se tu és filho de Deus, se atira-te daqui abaixo, pois está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que com teus pés não tropece em pedra. Citando o diabo com a sutileza, com um arrumadinho, Salmo 91. Mas veja se bate as expressões de Salmo 91 para o que está ali escrito em Mateus capítulo 4. Veja a astúcia do nosso adversário, o agente da tentação, em deturpar aquilo que Deus fala. Tenhamos cuidado, guardemos a palavra de Deus no nosso coração para não acontecer o que aconteceu com Eva, mas que nós sejamos resistíveis ao inimigo, como Jesus resistiu no monte da tentação, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, que é o meio de resistir. Pois no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a palavra de Deus, nas armaduras ali, ela é revelada como uma arma de ataque e de contra-ataque, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Terceiro subtópico do segundo tópico: a historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem o livro de Gênesis. Não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Segundo Coríntios 11, verso 3, carta do apóstolo Paulo aos Romanos 15, versos 4. Trataremos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Então, não tem que darmos ouvido aos céticos, né, sobre essa questão que muitos dizem que é uma mitologia, essa história da criação do homem, da queda do homem. É
é uma parábola, é um conto. Não. Ali é a inerrante, infalível, verídica palavra de Deus que conta a história verídica, que não traz sombra de dúvida nenhuma para quem crê na Bíblia Sagrada como a palavra do grande e eterno Deus. Hoje não creamos nunca nas vãs filosofias, nos cônticos, nas mensagens que às vezes você encontra no YouTube, falando sobre essa questão que a, a queda do homem, como o homem foi feito, formado, sobre o jardim no Éden, que é uma mitologia, um côntico, uma parábola, de jeito nenhum. É realmente um evento histórico, literal e verdadeiro e digno de toda a aceitação. O nosso terceiro tópico fala sobre as consequências da queda de Adão. Aí diz-nos aqui: devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos, a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. E também a morte espiritual e, dentro de uma linha de pensamento meu, que defendo também, a morte eterna, uma terceira morte. A perda da comunhão com Deus. Aí, primeiro subtópico, a consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas. Gênesis 3, verso 1 a 6, carta do apóstolo Tito, capítulo 1, versículo 15, carta aos Hebreus 9, 14. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Salmo 31, versos 10, Salmo 32, versos 3. Eis porque o homem precisa nascer de novo da água e do Espírito. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o evangelista e apóstolo São João, capítulo 3, versículo 15. Que fala daquele encontro de Nicodemos com Jesus, onde Jesus disse para ele que era necessário o homem nascer de novo. Ele não entendeu, sendo mesmo mestre, um muito inteligente, sábio, um mestre da lei, Nicodemos, disse: como é que pode o homem tornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus, o explicando a ele e a todos que estavam ali, que era nascer da água e do Espírito, ou seja, do poder da palavra, porque Paulo diz que crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele falou sobre a eficácia da palavra, que a palavra é a água que lava e regenera a alma do homem, e do Espírito, porque o Espírito, como Jesus disse, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça, e traz o homem ao arrependimento. Essa é a ação salvadora, convencedora, reconciliadora do Espírito Santo. Então, estamos aqui nessa gravação deste vídeo, trazendo a explicação sobre este assunto de suma importância. Nós vemos que é preciso, depois de um homem afetado, de um homem estar numa vida pecaminosa,
nascer de novo da água e do Espírito. Quer dizer, conhecer a palavra, o crer vem pelo ouvir a palavra, e abrir o coração, a alma para o Espírito Santo, o convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo e trazer este homem ao arrependimento, à confissão do seu pecado, para que ele alcance a misericórdia e volte a ter comunhão, convivência com Deus. Passe a ter uma vida de amizade com Deus, pois Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e todos que se constituem amigo do mundo se constitui inimigo de Deus? Então, nascer de novo da água do Espírito é quebrar, destruir essa inimizade que o homem cria para si, servindo ao mundo de pecado, ao mundo da concupiscência, ao mundo da iniquidade, ao mundo da desobediência, ao mundo da rebelia contra Deus, ao mundo da transgressão dos estatutos da ordem divina. Mas, ouvindo a palavra vai produzir o crer, a fé salvífica, e o Espírito, dando lugar ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai convencer este homem do pecado, da justiça, do juízo, e trazê-lo de volta à comunhão, à convivência, a ter amizade com Deus, a falar com Deus, a ouvir Deus, a sentir Deus dentro do seu ser restaurado diante do seu Criador e ser restituído à imagem e à semelhança de Deus na vida, a qual o pecado danificou. Pois bem, segundo tópico, a perda da comunhão com Deus. Segundo subtópico, o terceiro tópico. Em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. De agora em diante não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. Gênesis 3, versos 8. Mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo de seu imenso, eterno e infinito amor. Evangelho que, segundo escreveu São João, verso 3,16, que é um texto áureo da Escritura Sagrada, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Nesse retorno, não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz. Romanos capítulo 5, verso 1. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. 1 Timóteo capítulo 2, versos de número 5. E tem também o Espírito Santo, que Jesus voltou, ao seu lugar de origem, aos céus, mas disse que não deixaria nos órfãos. Enviaria o outro, que vem do grego paracleto, advogado, mesmo com a mesma autoridade, poder, mesma sabedoria. E ele disse que este Espírito que seria enviado por Deus, estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E este Espírito tinha o poder de convencer, de trazer o homem ao arrependimento. Amém? Terceiro subtópico, a transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, e o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquilo que chamamos de pecado original
contaminou universalmente a humanidade, até mesmo os recém-nascidos traz consigo essa semente. Outro ponto da lição que eu não concordo de modo nenhum, me perdoe os ouvintes, me perdoe o articulista, me perdoe os grandes teólogos, grandes mestres e doutores, não se sintam ofendidos, os pastores também que defendem essa linha, não sinta-se ofendido pela minha colocação sobre este assunto, que os recém-nascidos trazem o pecado original ou a raiz adâmica, o pecado adâmico. Pois se eu concordar com isso, pregar e ensinar tal coisa, então como é que fica a nossa colocação sobre que criança não pode ser batizada nas águas? Porque criança não tem pecado, nem próprio, nem herdou dos pais, porque a Bíblia diz que os filhos não levarão os pecados dos pais, nem os pais os pecados dos filhos. É isso que a Bíblia nos diz, nos ensina, e é isso que nós cremos e defendemos. E nós, no batismo nas águas, todos os anos, nós falamos sobre isso, que não batizamos crianças, porque elas não têm pecado, não têm do que se arrepender, não tem ofensa nenhuma. Como é que eu vou defender essa linha doutrinária, essa linha de pensamento, que os recém-nascidos trazem em si a raiz adâmica, o pecado original? Como eu posso defender? Então eu tenho que dar a mão à palmatória, que também estamos errados quando protestamos o batismo de criança na Igreja Católica Apostólica Romana, que dizemos que é um batismo antibíblico, que é uma heresia, que não tem respaldo bíblico, porque a criança não tem pecado. E a nossa diretiva para batismo é a partir dos 12 anos, com o testemunho do pai e da mãe e da igreja, dando testemunho se aquele pré-adolescente de 12 anos pode ou não ser batizado nas águas. E aí, como é que fica a nossa posição doutrinária protestante sobre o batismo de criança? Se na lição aqui diz que até mesmo os recém-nascidos já traz consigo essa semente. Aí pega Salmo 51 e versículo 5 e faz a aplicação de forma totalmente incoerente ao que está escrito. De forma incoerente. Vamos ver aqui o que é que diz o Salmo de número 51, que é o Salmo de confissão de Davi, após Davi ter pecado, caído em adultério com Betseba, após Natã ter conversado, amando de Deus, criado uma parábola ali para falar com o rei Davi, e Davi tinha sentenciado-se à morte, dizendo que aquele homem que tinha muitas ovelhas usufruiu de uma ovelhinha que o outro homem tinha e disse que esse homem era digno de morte. E o Salmo 51 é o Salmo de confissão, é o Salmo onde Davi pede a misericórdia de Deus, que crie nele um coração novo, um espírito reto, que não lance fora da presença dele, nem retire dele o Espírito Santo, antes o perdoe as suas transgressões. 51, verso 5, que diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
aqui não está dando ênfase nenhuma, irmão, que recém-nascido traz em si o pecado adâmico, a raiz adâmica. De jeito nenhum, de forma nenhuma, nem de forma direta e nem indireta. Era a confissão de Davi. Davi disse que eis que em iniquidade fui formado. Como? Como é que Deus formou uma criança no ventre da mãe já em pecado? Como a criança recém-nascida, que não tem discernimento do bem e do mal, não tem capacidade de pensamentos maliciosos e impuros, no seu coração, na sua alma, não tem intentos maus nem bons, é um ser inocente, é como Adão foi criado na dispensação da inocência. Como eu devo aprovar, ensinar que uma criança recém-nascida ela tem pecados próprios ou dos pais, ou mesmo do tronco de toda a raça humana, Adão. Agora, se eu disser que todo ser humano, após Adão, traz o sentencial do pecado adâmico para a sua vida, claro que sim, mas não quando nasce, porque a psicologia nos fala, certo? Que o caráter de uma criança é formado do seu primeiro ano de vida até o seu 7º ano. Dali por diante é que aquela criança passa a cometer os primeiros erros de desobediência aos pais, erros de algumas mentiras, porque diz que criança não mente, ou se mente, mente feio, certo? E dali por diante é que ela vai ter a formação do seu caráter, a formação do discernimento do bem e do mal, das coisas certas e erradas, porque os pais vão ensinando para eles. É daí por diante que ele vai crescendo de criança, pré-adolescente, adolescente, moça, rapaz, juvenil, jovem, adulto, e aí vai maculando, vai sujando as vestes da sua alma, vai sujando o seu espírito com as más conversações no colégio, com aquilo que os amiguinhos ensinam, com as primeiras piadas, com os primeiros desejos da prostituição, com as primeiras tentações que o diabo investe, com os primeiros atos de rebelião contra os pais. Aí sim, aí começa, daí por diante, sobre este que deixou de ser um recém-nascido e sair da possibilidade de não ter ainda um caráter formado, e agora formado passa a macular. Deixa eu usar uma metáfora de linguagem. Como é que você vai pegar um lençol branco, colocar no varal para enxugar, aí passa uma pessoa, pega um pouco de lama e joga. Passa outro, joga, passa outro, joga, passa outro, joga outro bocado. Quando a fé, aquele lençol era branco e está preto, está sujo, está imundo. Após este lençol branco, que branquinho, ali bonitinho, alvo, é a criança do seu primeiro dia de vida até o 7º ano. Depois do 7º ano, ele passa a ser esse lençol
que vai sendo sujo, que o maloqueiro, o diabo, começa a sujar, aplicando na criança a desobediência aos pais, a mentira, a rebelia, os primeiros contatos com os desejos mundanos, o desejo da mocidade, vem na adolescência a masturbação, vem a cobiça dos olhos, vem os maus intentos, a ira, o ódio. Aí começa a sujar este lençol que um dia, até o momento, era branco. Mas fica a você, meu querido ouvinte e visualizador deste vídeo, se concorda ou não concorda com se a criança recém-nascida tem pecado. Eu, porém, não concordo, pois nós, assembleanos, principalmente, defendemos que a criança não pode ser batizada nas águas, é apresentada no templo, certo? Apresentada, consagrada no templo, mas não batizada, porque não tem pecado. E se não tem pecado, ele não traz em si a raiz adâmica. Existe um tempo para fazer relativo ao homem a raiz adâmica na sua vivência. Aí diz mais aqui, embora a criança na fase da inocência, pronto, fase da inocência, eu entendo fase da inocência como um ser inocente, um ser que não tem pecado, que não tem coisas nocivas. Embora a criança na fase da inocência não tenha experiência do pecado, não tem experiência, não tem vivência com o pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior. Quer dizer, no interior, que é aqui que eu entendo, segundo o estudo sobre o ser humano, o que é interior do homem é a alma e o espírito. Aí Paulo diz na sua carta que o homem exterior ele se corrompe, mas o interior é renovado de glória em glória. Interior. Não tem experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, preste a ser despertada somente. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o pecado experimental. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Muitas crianças são recolhidas por Deus na fase de inocência. Agora, a criança ora é culpada, a criança outra hora é inocente. A gente vê aqui uma contradição na fala e na aplicação sobre a questão. Criança tem pecado, outra hora a criança é inocente, outra hora a criança traz a pecado original, a iniquidade adâmica, outra hora a criança são recolhidas por Deus na fase de inocência, apesar da iniquidade dos seus pais. Aí eu me lembro daquele cego que foi curado por Jesus, e antes de ser curado, o salvo memória, após ser curado, Jesus perguntou: Senhor, quem pecou, estes ou seus pais? E Jesus responde: nem ele, nem os seus pais. Ele nasceu assim, para que se manifestasse a glória de Deus, para que o milagre acontecesse. E a Bíblia diz que os filhos não levarão os pecados dos pais, nem os pecados dos filhos. Aí diz, muitas crianças são recolhidas por Deus na fase de inocência, apesar da iniquidade dos pais. Entre os que morreram sem experiência do pecado, acham-se os inocentes assassinados por Herodes. Então, só era inocente esses que foram assassinados por Herodes. Só essas crianças tiveram direito à inocência de não ter em si, trazer em si a iniquidade adâmica e nem do pecado experimental, pessoal. Agora me explique isso.
não existe. Existe aqui alguns pontos de contraditórios. Né? Uma hora tem, outra hora não tem. Só as crianças do tempo de Herodes, daquela matança, foram inocentes. Mateus capítulo 2, verso 16. Quarto e penúltimo tópico, a enfermidade da terra. Eu não vou nem decorrer na leitura desse quarto tópico, porque os irmãos sabem que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. Isso aí veio o brotar dos espinheiros, erva daninha, da coca, que faz a cocaína, que tem estragado vidas, destruído vidas através da overdose, através da guerra do tráfico, através do vício da mesma, né? A maconha, né? Que é uma erva também. No jardim do Éden, no Éden, não existia, e dentro do projeto divino de Deus não existiria nem a coca para produzir a cocaína, para viciar jovens, destruir vidas, tornar famílias em lutos por causa dessa miserável cocaína e também da maconha, né? E de outras ervas daninhas que existem, como nós vimos quando Eliseu estava ali com os alunos da escola do profeta, que um dos alunos sem experiência com as plantas foi colher umas plantas para fazer ali um chá, né? E colher uma erva que era venenosa. A morte estava na panela. No jardim no Éden não tinha essas ervas venenosas, essas ervas destruidoras que produz essas drogas, cocaína, maconha, que produz outros tipos de droga, né? Então, as enfermidades, o câncer, a AIDS, esse novo vírus aí no Japão, né, que está dizimando vidas, né, que tem um alerta para o mundo inteiro, esse novo vírus, que já foi comprovado que do morcego, no cachorro, nos ratos, e é essas comidas que os chineses mais comem e mais gostam na sua culinária. Mas isso tudo é consequência do pecado original, da iniquidade adâmica. Por que as pragas no mundo? Por que as pestilências? Veio por causa do pecado do primeiro homem, chamado Adão, e da primeira mulher, chamada Eva. Quinto, a morte física. Né? Como foi, está explícito, né? Em Romanos 6,23, fala do pecado é a morte. E a morte entrou, como diz aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12, nosso textual, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Morte física, que é o retirar do fogo de vida e o tombar do corpo físico, que existe uma palavra no original, no hebraico, para onde se coloca o corpo, a sepultura, que é keber, onde põe a sepultura do corpo, onde põe o corpo na sepultura. A morte espiritual, ela é temporária. Enquanto o homem estiver com vida, tem a oportunidade de quebrar esse domínio da morte física através do pecado na sua vida, ouvindo a palavra de Deus, sendo tomado pelo Espírito Santo, o convencendo do pecado, da justiça, do juízo, trazendo o arrependimento, a salvação, crendo em Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Cordeiro Pascal, que foi
imolado na cruz do Calvário, reconhecendo a valiosidade e a grandeza, a sublimidade do amor de Deus, como está escrito lá no Evangelho, que é segundo escreveu São João, versículo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. E também uma terceira morte, que na linha de pensamento minha linha de pensamento, a morte eterna, que é quando o homem morre sem confessar Cristo como Salvador, sem se arrepender dos seus pecados, foi cristão um dia, mas desviou-se, morreu sem reconciliar-se, sem voltar à casa do Pai, sem receber as vestes novas e limpas, sem receber as novas sandálias para andar no caminho da salvação e da vida eterna, sem receber o anel de herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo e morador do céu. Morreu assim, morte eterna. Está na igreja, está encapado, está mascarado, está vivendo uma vida dupla. Nem é cristão, nem é mudano, nem é santo, nem é profano, nem é ímpio e nem é cristão. É meio termo. Aí tem lá em Apocalipse, não é nem é quente, nem é frio, é morno. Vomitar-te-ei da boca para fora. É um ato de rejeição de Deus. Tenhamos cuidado com a vida que estamos levando. Que cristianismo estamos vivendo? Pois existe a morte física por causa do pecado, que crente ou não crente passará, salvo ou não salvo, passará por ela, porque existe uma ordenança, que veio do pó, voltará ao pó. Pois bem, mas com a exceção cristã, para os cristãos de Jesus, a morte não tem domínio sobre ele, porque está em Cristo Jesus, né? Como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 por diante, que ele dá aquele brado: ó inferno, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu agrilhão? Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 17 por diante, onde Paulo nos chama a atenção para não ignorar os que dormiram em Cristo, morreram em Cristo, dormiram. Pois os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos juntamente com ele arrebatados para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então a morte não tem domínio, a morte física não tem domínio sobre o verdadeiro cristão. A morte espiritual já foi quebrada na vida de um verdadeiro cristão. E a morte eterna, se ele permanecer fiel até a morte, até o grande dia do arrebatamento, né, que uns não provarão da morte física, né, como Elias não provou, Enoque não provou, já Moisés provou da morte física, né, mas Elias e Enoque não. Que Elias e Enoque representa a igreja que não provará a morte física, mas será transformada e arrebatada juntamente com aqueles que morreram com Cristo, dormiram em Cristo e serão ressuscitados primeiro. Em nome de Jesus, eu tinha algumas coisas aqui para tratar sobre a questão de a realidade do pecado, né? Há uma discussão filosófica sobre o pecado. Alguns filósofos discutem a questão do mal moral, sugerindo que essa força esteja
intrinsecamente ligada à vida. Outros pensam que o mal teve a sua origem voluntária, isto é, se originou na livre escolha do homem. Há ainda outros que querem abrandar a realidade do pecado e seus funestos resultados. Vejamos alguns exemplos. Pronto. Os ateus, o ateísmo, eles falam o seguinte: esta teoria nega que o pecado seja real, assim como a existência de Deus. Há uma relação negativa entre a pessoa e Deus, visto que o pecado afeta diretamente a santidade do Senhor. Ou seja, uma vez que os ateus, o ateísta ou o ateísmo nega a existência de Deus, também nega a realidade do pecado. Também tem os agnósticos. O agnosticismo diz o seguinte: ensina que existe um princípio eterno do mal e sustentam que no homem o espírito representa o princípio do bem do corpo, e o corpo o do mal. Ora, é impossível que haja fora de Deus algo que esteja eterno e independente. A Bíblia declara que o mal tem um caráter ético, por isso, tratar o pecado como uma coisa puramente física significa negar seu caráter ético e espiritual. O agnosticismo tenta fugir da ideia real do pecado, ensinando inclusive que o corpo, por ser mal, deve ser destruído pelo ascetismo e lenciosidade. Uma tremenda mentira de Satanás. O que é a questão do ascetismo? O ascetismo é o seguinte: moral que desvaloriza o aspecto corpóreo e sensível do homem. O que é licenciosidade? Sensual, libidinoso, libertino, rigor, vigor, rigidez, rijeza e dureza. Outro ponto filosófico sobre o pecado é dos deterministas ou do determinismo. Os adeptos desta teoria ensinam que o livre-árbitro simplesmente não existe. Quem faz o bem não possui qualquer mérito, e quem faz o mal não pode ser condenado. Ao contrário disso, a Bíblia ensina que o homem é livre para escolher entre o bem e o mal. O homem não pode ser tratado como vítima da falsidade ou casualidade. Quando peca, para o determinismo, o homem, por ser escravo das circunstâncias, deve ser alvo de compaixão e não de castigos. Os hedonismo diz o seguinte: esta falsa teoria afirma que tudo que causa prazer deve ser praticado. Os hedonistas não se preocupam com o certo ou errado. Eles dizem: se o sexo dá prazer, por que evitá-lo? O hedonismo, em sua versão mais moderna, diz o seguinte: eles pregam que não se deve reprimir os desejos físicos, mas dar vazão a todos eles, em
em nome dessa ideologia, estimula-se a experiência sexual entre jovens e a liberdade para satisfazer os seus vícios. Segundo a Bíblia, o prazer sexual no casamento é perfeito, perfeitamente normal, mas fora dele constitui-se em pecado. Na moralidade, os prazeres da carne manifestam-se como glutonaria, bebedice, lenciosidade e outros. São duramente refutados pela palavra de Deus. Romanos capítulo 16, verso 18. Né? Estudamos sobre isso, o sexo antes do casamento, né, por jovens, namorados, noivos, que traz o pecado da fornicação. Eu quero aqui também falar sobre algumas palavras, né? Algumas palavras que descrevem o pecado. Palavras que descrevem o pecado no hebraico e no grego. Shatahá no hebraico e armatia no grego. Estes termos dão um sentido de desvio do rumo, como um arqueiro que atira suas flechas e erra o alvo. O hebraico avon e do grego adikia ou adikia, aqui o sentido indica falta de integridade, alguém que se desvia do seu caminho original. Outra palavra do hebraico, esra, e do grego parabases. O pecado é visto como uma revolta, uma insubordinação à autoridade legítima de Deus, ou rompimento de um pacto ou aliança. Outra palavra hebraica, resra, ou do grego paraptoma, que significa fuga culposa da lei. Todas essas palavras falam do pecado com sentido ético, pois envolve relações sexuais e espirituais. Também vemos aqui algumas expressões bíblicas que descrevem o pecado. Primeiro, toda a iniquidade é pecado. 1 João capítulo 5, verso 15. Deus não classifica tipos ou tamanho de pecados como fazem os sistemas sociais. Para o Altíssimo, todo pecado constitui-se numa afronta à sua santidade. Segundo, todo pecado é transgressão da lei. Primeira Epístola de São João, capítulo 3, versos 4. Transgredir significa fringir, violar, quebrar a lei, passar dos limites. Todo e qualquer mandamento divino deve ser obedecido, pois desobedecê-lo significa transgredi-lo. Por último, tudo que não é de fé é pecado. Romanos capítulo 14, versos 23. Duvidar da palavra de Deus constitui-se em pecado, assim como rejeitar o Salvador e negar as suas promessas. Jesus disse do pecado porque não crê em mim. João capítulo 16, versos 9. Termino a minha fala neste vídeo aula dizendo a você, se inscreva no nosso canal. Precisamos da sua ajuda, da sua cooperação em visualizar, deixar o seu joinha e ativar o sininho para que nós possamos cada vez mais agregar, né, pessoas que nós chamamos de seguidores. Que Deus abençoe a todos e que amanhã o Senhor nos conceda o dia de domingo, né, e nós estejamos à escola dominical. Não
deixe de ir à escola dominical, se esforce. É a maior escola teológica, a maior universidade teológica, a maior faculdade teológica é a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Sou bacharel em teologia, estou dizendo isso debaixo da misericórdia de Deus, de toda a simplicidade, mas antes de fazer teologia, tudo que eu aprendi na Escola Bíblica Dominical. Até hoje eu não me esqueço a primeira revista, foi no terceiro trimestre, que tratava sobre profetas maiores e menores. E me lembro uma experiência, né? Por ser inexperiente, quando tratou sobre o profeta Oséias, casando com aquela meretriz, foi um choque muito grande para mim. Um homem santo casando com uma prostituta. Eu não entendia que naquela junção entre o homem de Deus, o profeta Oséias, com aquela prostituta, e que ela o trai, e que ele despede, e ela volta à sua velha vida, e Deus manda ele comprar no mercado ela de volta. Vamos dizer, se fosse hoje, ir dentro de um prostíbulo onde ela se prostituía e pagar pelo resgate dela para trazer. E naqueles primeiros passos eu não sabia que era Deus se revelando ali a situação que estava Israel. Oséias representava a Deus, um Deus santo, e o povo de Israel, que estava contaminado em adultério, prostituições espirituais e também física, né? Envolvido no pecado, era aquela prostituta, aquela meretriz, e que aquela compra, aquela busca, né, da ida de Oséias, aonde ela estava sendo vendida, onde ela estava sendo usada, onde ela estava sendo feita de objeto, né, tratada como uma pessoa insignificante ali, imoral. Ali, aquela ida ali representa Jesus, quando ele veio a este mundo e pagou o alto preço para nos resgatar de volta à comunhão e à convivência com Deus. Então não perca, convide aqueles que não estão indo para vir à escola bíblica dominical, porque um cristão que não vem à escola bíblica dominical, não participa do culto de doutrina, ele cresce sendo um analfabeto bíblico, né? Que todos os ventos contrários de doutrinas, de espírito enganadores, doutrina de demônio,